Na parte 1, Marcos entrou naquela casa acreditando que estava sozinho, mas descobriu que algumas paredes escutam e outras respondem. Se você ainda não assistiu ao primeiro capítulo, clique no card no canto da tela para acessar o relato na íntegra. Assiste com atenção e depois volta, porque a partir daqui, a casa não apenas observa, ela começa a reagir. E se você gosta desse tipo de relato, histórias que parecem ficção, mas insistem em soar reais demais, se inscreve no canal e deixa o like. Agora, vamos continuar. Porque o que morreu naquela casa definitivamente não ficou sozinho. Marcos passou o resto da madrugada sentado na beira da estrada, encarando a casa lá no alto da colina. Não importava o quanto tentasse desviar o olhar, sempre acabava voltando para ela. Havia algo naquelas janelas escuras, algo que parecia esperar, como se a casa inteira estivesse prendendo o fôlego, aguardando que ele voltasse. Ele deveria simplesmente ir embora, abandonar tudo. Móveis, documentos, diários antigos. Mas algo não deixava. Uma mistura de medo e fascínio. Era como se a casa tivesse plantado um gancho invisível no fundo de sua mente. Quando o sol nasceu, Marcos decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Não por coragem, mas por incapacidade de aceitar o inexplicável. O cético dentro dele ainda resistia com teimosia. Ele voltou para casa pouco antes das 8 da manhã. Ao empurrar a porta, notou um detalhe que o fez parar. O símbolo na madeira estava maior, como se tivesse se expandido durante a noite. Aquele círculo incompleto agora parecia distendido, pulsante, quase orgânico, e a linha trêmula que o cortava parecia mais funda, quase como uma rachadura. Marcos fechou os olhos por alguns segundos. Isso não está acontecendo, murmurou, mas estava. Ele recolheu os cadernos que havia deixado largados no chão. A luz do dia tornava a sala menos ameaçadora, mas ainda assim, algo naquela casa parecia errado demais. O ar estava pesado e a madeira parecia absorver todo o som que produzia, como se houvesse uma presença escutando. Marcos abriu o segundo caderno. A caligrafia de Elisa estava ainda mais trêmula, as frases mais curtas. 17 de junho de 1954. Ele trancou a porta do porão. Disse que era para a nossa segurança, mas não acredito. Há algo lá embaixo, algo que ele alimenta. Marcos franziu a testa. Ele... Quem? Continuou lendo. Ouvi batidas dentro das paredes outra vez. Sei que não é animal. Ele me disse que a casa tem cicatrizes vivas e que às vezes elas pedem. O que isso significa? Encontrei arranhões atrás do papel de parede do corredor. Arranhões profundos, como se unhas humanas tivessem cavado a madeira. A respiração de Marcos ficou pesada enquanto lia. Tenho uma voz que sussurra quando estou sozinha. Mas já ouvi 2, e outra noite ouvi 3. Elas estão crescendo, estão multiplicando. Ele fechou o caderno com força, multiplicando. Aquele pensamento perfurou sua mente como um prego. Se havia uma criatura presa ali, quem garantia que era apenas uma? Marcos armou coragem para investigar o corredor do segundo andar outra vez. Subiu as escadas devagar, a madeira rangendo sob seus pés. O ar ficou mais frio à medida que chegava no topo, quase gelado. O corredor estava do mesmo jeito. Quase. Porque agora, no centro da parede direita, havia uma rachadura fina, vertical, que não estava ali antes. Uma fissura estreita, da qual saía um sopro frio, contínuo, como a respiração de alguém do outro lado. Marcos se aproximou, a lanterna tremendo em sua mão. O sopro ficou mais forte e então um olho abriu dentro da rachadura, um olho pálido, esbranquiçado, sem pupila definida, observando, respirando, vivo. Marcos recuou tão rápido que quase caiu.
A rachadura se fechou em um solavanco seco, como pálpebras que se fecham rápido demais para serem humanas. Marcos correu para o andar de baixo. Só respirou novamente quando chegou à cozinha. Ali, sentiu algo diferente, como se fosse observado, mas não das paredes, de algo mais profundo. Um ruído metálico chamou sua atenção, vindo do chão. Ele abriu o tapete. Havia uma porta pequena de madeira, coberta por poeira, quase imperceptível. Uma porta que levava ao porão. A mesma que Elisa dizia estar trancada. Marcos puxou a maçaneta com força. Estava destrancada. O cheiro que subiu era forte, rançoso, quase orgânico. Ele desceu a escada estreita, tateando as paredes. Ao chegar ao fim, encontrou o porão completamente vazio, exceto por um objeto no centro, uma cadeira. E sobre ela, um gravador antigo, daqueles de fita cassete. Marcos apertou o play. A fita começou com chiados fortes. Depois, uma voz masculina, calma demais. Elisa, se você está ouvindo isso, significa que ficou curiosa demais. Marcos sentiu o estômago revirar. A coisa na parede não é um espírito, não é um fantasma. Eu não sei o que é, mas ela fala comigo e fala com você também. Eu sei que fala. E o problema é que ela nunca fala sozinha. Silêncio. E a casa é uma prisão e também é uma boca. Ela engole o que colocamos dentro, alimenta-se de nós. Às vezes nos troca, às vezes devolve algo. Outro silêncio. Se você ouvir mais de uma voz, já é tarde demais, porque quando elas começam a crescer, nada pode contê-las. A fita parou. A escuridão pareceu engolir Marcos por completo. Ele sentiu que havia algo ali com ele, algo respirando no canto do porão, algo esperando que ele desligasse a lanterna. Ele correu de volta para as escadas, mas antes que pudesse subir, algo o fez congelar. Um sussurro profundo, exatamente atrás dele. Você também vai ficar aqui. A lanterna piscou. O porão inteiro tremeu por um segundo. A madeira estalou, como se algo estivesse se movendo dentro das paredes. Marcos subiu as escadas tropeçando, sem olhar para trás, sem respirar. Quando chegou à cozinha, bateu a porta do porão com tanta força que os vidros tremeram. Ele saiu da casa correndo, mas parou na varanda, porque algo novo estava lá. Na parede externa da casa, ao lado da porta, alguém, ou algo, havia gravado com profundidade, como se arranhado por garras. Você voltou. E abaixo, o símbolo, o mesmo, só que agora completo, perfeito, fechado. O círculo se fechara, e Marcos sabia o que aquilo significava. A casa não queria apenas observá-lo, queria prendê-lo, queria reclamar o que ela achava que era seu. E naquela noite, Marcos percebeu que algo estava mudando dentro dele também, porque pela primeira vez, desde que chegou, ele ouviu algo vindo de dentro da sua cabeça. Um sussurro, baixo, rouco, faminto. Marcos, não deixe a parede te encontrar. Ele caiu de joelhos, respirando fundo, sentindo algo correr por suas veias. Algo frio, como se um fragmento daquela casa tivesse se alojado dentro de si. Quando ele ergueu a cabeça, viu que a porta estava aberta e a casa respirava. O vento parou. O silêncio se fechou ao redor dele como um abraço sufocante. E Marcos entendeu a verdade final da noite. O que morreu naquela casa não era uma única coisa, e nenhuma delas ficou sozinha. Marcos vai descobrir o que a casa guardou por décadas, porque as vozes aumentam e o que acontece quando a parede começa a responder. Se você quer continuar essa história, se inscreva no canal e fique atento. A parte 3 chega em breve, e quando chegar, talvez já seja tarde demais para sair.